coisa. Vou dar um minuto aqui. Boa noite, nós estamos aqui na nossa celebração, nosso culto, e eu posso dizer que nós estamos porque eu sei que você também está aí acompanhando e participando desse culto com a gente. Vai ser um culto bem diferente do habitual, mas eu creio que Deus ele vai agir, vai falar aos nossos corações e vai tratar conosco da mesma maneira. A gente ainda não conseguiu fazer o teste do YouTube, mas eu agradeço a cada um dos irmãos que compartilhou, que nos ajudou a alcançar e ultrapassar o número de 1000 pessoas. E eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Na próxima semana, aí, no estudo bíblico de quarta-feira, a gente já vai conseguir fazer a live no YouTube simultaneamente. Eu estou programando também para na sexta-feira, ou talvez um pouco antes, a gente compartilhar aí uns vídeos devocionais assim, de 1 minuto, 2 minutos, para fazer com que vocês se sintam mais próximos, para que a gente possa se aproximar um pouco mais. E esses vídeos bem pequenininhos, eles vão facilitar aí você conseguir compartilhar através do WhatsApp. Você vai conseguir compartilhar esses vídeos também, trazendo ali um conteúdo da Palavra de Deus para cada um de nós. Agradeço a vocês aí por compartilharem também essa live. Vocês podem compartilhar no perfil de vocês, nas páginas que vocês estão administrando. Isso vai ajudar muito a gente a alcançar corações com a Palavra de Deus, e esse é o nosso intuito. A gente suspendeu as atividades da nossa igreja, fechamos o templo, mas não fechamos a igreja, porque a igreja somos nós, e nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para celebrar o nome dEle. E eu queria muito contar com você também na divulgação da Palavra de Deus. Quando você comenta esse vídeo, quando você compartilha esse vídeo, você está ajudando também outras pessoas a serem alcançadas pela palavra que a gente vai ministrar daqui a pouco, pelos louvores, pela alegria do nosso coração, pelas nossas orações também. Então, fique firme aí conosco e nos ajude no compartilhamento desse vídeo. Eu queria orar junto com você, então, onde quer que você esteja, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a clamar ao Senhor. Creio que nós temos muitas razões para clamar ao Senhor. Eu queria começar agradecendo a Deus pela vida de alguns irmãos, de vocês, como eu já agradeci. A vida do irmão Fernando, que nos ajudou com a internet aqui ontem, queria agradecer também a ele. A vida dos irmãos aqui que estão conosco, o irmão Alex, que está nos ajudando no louvor, a Tereza também, que vai nos ajudar no louvor. Estamos todos a uma distância segura. Mas eu queria agradecer de coração a eles. Eu queria pedir aos irmãos, continuar orando por aqueles irmãos nossos que já estão enfermos, pelos nossos irmãos que são do grupo de risco do coronavírus. Queria que os irmãos orassem por um amigo meu, amigo de adolescência, lá da Igreja Batista de Boa Esperança, o Vinícius, que recebeu um diagnóstico positivo por Covid-19. Recebi um áudio encaminhado onde dava para perceber aí o quão ofegante ele estava por causa desse vírus. Ele é um pouco mais novo do que eu, alguns dias mais novo do que eu. Então eu queria que os irmãos lembrassem de orar por ele também, e assim como orar por todos os enfermos aí da nossa sociedade, da nossa comunidade. Queria convidar você então a fechar os seus olhos nessa hora. Esqueça um pouco aquilo que está à sua volta.
limpe o seu coração de toda angústia, de toda ansiedade, de toda preocupação. Tenha em mente nessa hora que você está entrando na sala do trono do Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, crendo que Deus, porque a palavra diz isso, Deus é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando ao Senhor nessa hora. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, em sua presença nós estamos e nos rendemos aos seus pés, ó Senhor Altíssimo. Nos rendemos a Ti, Senhor, porque não temos e não cremos em mais ninguém além de Ti. O Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. É aquele, Senhor, que quebra as cadeias, que derruba as muralhas. O Senhor é aquele que elimina as doenças. O Senhor é aquele que protege vidas e protege famílias, protege corações. Deus, nessa hora nós queremos Te clamar e render a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. O Senhor é Rei, só o Senhor é Rei, só o Senhor reina sobre nossas vidas. Nós cremos em Ti. Senhor, nós cremos, Senhor, que essa mensagem ao vivo, ou mesmo aqueles que assistirão depois, alcançarão, Senhor, corações que nessa hora estão seguros, corações aflitos, corações entristecidos, e nós cremos que a Sua palavra, não o pastor Samuel, não os irmãos que estão aqui junto comigo, mas a Sua palavra tem poder de renovar corações. Ela mesmo diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Nós cremos na Sua palavra e cremos, Senhor, que essa palavra alcançará corações essa noite. Quem sabe tudo isso que o Senhor está propondo, Senhor, não seja, e nós cremos assim, dentro do Seu propósito, para alcançar corações que de outra maneira não estariam ouvindo a nossa voz, para alcançar famílias, Senhor, que de outra maneira não estariam nos ouvindo, mas agora estão, Senhor, porque estão com o seu coração preocupado. Senhor, faz uma obra maravilhosa nos corações, que estão nos ouvindo, Senhor, nessa hora, que estão de olhos fechados, Senhor, orando junto conosco nesse momento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance esses corações com poder e grande glória, para a glória do Seu nome, para que o mundo creia que o Senhor é Deus que ainda faz milagre no meio do Seu povo. Nós cremos nisso e te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus diz no Salmo 23, e você pode recitar comigo se você lembrar, apenas o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É com esse texto que a gente dá início a esse culto, essa celebração que nós vamos viver aqui. Nós escolhemos fazer essa celebração nessa sala, para que você possa ser alcançado aí com o mesmo ambiente que nós estamos vivendo aqui, um ambiente de culto, um ambiente de adoração, mesmo você estando na sala da sua casa. Por isso nós não fizemos no templo, fizemos na sala, para que você que está em uma sala ou em um quarto se sinta aqui junto de nós. Você está longe, mas em espírito, em comunhão, em adoração, você está perto de nós. Eu creio dessa maneira, eu sei que você também crê, por isso está acompanhando conosco. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos sim adorar o nome do Senhor, nós vamos cantar hinos, cantar salmos, exaltar o nome do Senhor essa noite. Eu quero te convidar a fazer esse louvor junto com a gente.
céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer de coração ao Senhor, porque nós não somos merecedores da glória manifesta aqui nesse lugar, nesse momento. Meu coração se alegra de uma maneira que eu achava que eu não fosse conseguir me alegrar por todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, passando, a situação da saúde pública, a situação da gente ter que fechar o templo, mas eu sinto a presença de Deus aqui entre nós, e eu sinto a presença de Deus aí entre vocês também, e isso é uma coisa maravilhosa. Eu sei que Deus tem um propósito maravilhoso por trás de tudo isso. Eu queria, a gente daqui a pouco vai meditar na palavra, antes a gente ainda vai cantar mais um pouco, mas eu queria deixar uma palavra para você que está aí se sentindo abatido, preocupado por causa de todas essas circunstâncias que tem rondado aí os nossos lares, a nossa sociedade, os anúncios e as reportagens que afligem o nosso coração. Eu quero deixar o seu coração confortável em uma certeza: o Senhor ainda reina. O Senhor ainda está reinando, Ele está no controle de todas as circunstâncias. Se permitiu que tudo isso acontecesse, se permitiu a gente viver essa distância social que a gente nunca tinha experimentado isso. Se permitiu que a gente passasse por todas essas circunstâncias, é porque Ele tem um propósito maravilhoso por trás disso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem um propósito de tocar no seu coração, de tratar contigo, de trazer você que estava longe para perto novamente, de trazer você que sempre esteve longe para perto de uma maneira diferente. Deus tem um propósito de despertar a sua igreja que muitas vezes fica sonolenta, fica dormindo quando tudo está bem, que não ora quando as coisas estão bem. E aí Deus traz e permite uma circunstância como essa para trazer um despertamento para a igreja de Cristo. É hora de nos despertarmos. Estava conversando com um amigo e ele estava preocupado.
da igreja esmorecer nesse momento, da igreja diminuir, da igreja enfraquecer. Eu estava falando com ele, pelo contrário, eu creio que numa igreja que em tempos de dificuldade mostra a sua força. Já diziam no passado, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, torturada e muitas vezes cristãos sendo mortos, a igreja não parava de crescer. Então, creia, Deus em determinados momentos da história permitem situações como essa para proporcionar um despertamento no coração da igreja. Em outras circunstâncias e enxergando de uma outra maneira, Deus também muitas vezes proporciona circunstâncias como evidências de que Ele está perto de voltar, evidências de que a história humana está perto de terminar, evidências de que o Senhor não está satisfeito. O Senhor é um Deus irado muitas vezes com a humanidade, irado muitas vezes com aquilo que a gente tem feito da nossa vida, com aquilo que a gente tem feito da humanidade, o que nós somos como seres humanos. E Deus permite que circunstâncias como essa nos alcancem para que possa haver um despertamento, para que a gente possa se preparar para a volta de Jesus, se preparar para o nosso encontro com Ele. Porque se Jesus demorar a voltar, coisa que eu nem creio, talvez o nosso encontro com Ele seja mais breve. E se isso acontecer, você precisa estar preparado. Quando Cristo, a sua trombeta lá no céu, mandar tocar, quando esse dia muito glorioso lá romper, como diz o hino do cantor cristão, os remidos dessa terra estão preparados. E você é um remido do Senhor, preparado, a sua vida está no altar. Quero convidar você a refletir sobre isso. Daqui a pouco nós vamos analisar a palavra de Deus em Lucas 24. Se você quiser, você já pode até ir abrindo. Mas antes a gente vai louvar um pouquinho mais ao Senhor. Antes de louvar, queria fazer um comunicado a vocês. Os irmãos sabem, a gente divulgou entre os membros da nossa igreja e vamos divulgar também ali nos comentários dessa live a conta corrente da igreja. Se você é dizimista, ofertante, se você quer contribuir para a continuidade desse trabalho, você vai poder fazer isso através do depósito em conta. A gente teve hoje algumas pessoas que vieram aqui ofertar, mas a gente está estimulando aí a oferta através do depósito em conta para que você possa fazer isso de uma maneira mais segura. Comunicar aos irmãos e amigos da nossa igreja que a gente ainda continua aí com as atividades suspensas. Os nossos mensageiros, embaixadores do Rei, voltarão em breve, se Deus assim permitir, mas por enquanto, por segurança, é bom que fique em casa. Queria convidar e convocar você que é membro da nossa igreja. Você lembra daquela senhora, daquele senhor que agora faz parte do grupo de risco, que não pode sair de casa? Dá uma ligadinha para esses irmãos. Eu essa semana fiquei tão feliz de poder ligar para alguns irmãos e eles ficaram tão felizes de receber a ligação, de perceberem que são amados. Eu não consegui ligar para todo mundo, alguns chamavam, não atendia, outros eu acho que eu tenho um número desatualizado, mas você consegue fazer isso também. Se você durante a semana ligar para 1 ou 2 irmãos, você vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Se a gente que não está no grupo de risco e não tem nenhum problema emocional, a gente já se sente meio que trancafiado nessa quarentena, a gente fica aflito de estar em casa. Imagina alguém que de repente tem um problema mais sério, uma dificuldade emocional. Seja instrumento de Deus para abençoar a vida desses irmãos também, tá bom? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar um pouco mais, depois do louvor a gente medita na palavra dele. Você agora em casa, né? Com a sua família. E sempre no segundo período era um momento de confraternização. Então tá todo mundo higienizado, todo mundo com a álcoolzinho na mão. Então abraço seu pai, sua mãe. É um momento de família, da família, um momento que a família, né? Eu estou já me sentindo abraçado por vocês. Louvado, Senhor. Como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue.
eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos para o lado, cantarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em vencer. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que devemos adorar, entregar a toda a nossa adoração. Tantas adversidades ao qual nós temos passado, mas ser firmes e constante, porque Ele é fiel e Ele há de completar a obra na sua igreja. E essa igreja não... Então guarde isso no seu coração. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque embora nós somos um distante do outro fisicamente, mas espiritualmente somos unidos, e a gente sente a doce e a presença do Espírito Santo de Deus passeando aqui neste lugar, trazendo refrigério, trazendo calma, trazendo temperança para os irmãos que estão distantes, os irmãos que ainda não estão sentindo a presença do Senhor, que possam sentir através desse louvor, para que eles possam se sentir confortados através do Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um doce Espírito aqui, e
comecinho dessa canção de uma maneira diferente? Vamos juntos? Vocês vão ver a diferença da letra dessa canção que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Há um doce Espírito aí, e eu sei que é o Espírito de Deus. Receba. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Glórias ao Senhor, ao doce Espírito aí. Eu creio nisso. Eu creio que como Ele está aqui, Ele está aí também, entre os irmãos. Temos o irmão que chegou ali. Eu quero, junto com os irmãos, de Deus nessa noite, em Lucas capítulo 24. E eu vou fazer essa leitura a partir do verso 13. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eu estava meditando na palavra de Deus, junto com a minha família, em alguns momentos sozinho também. E Deus falou no meu coração em muitos textos. Deus exortou a mim, exortou a minha esposa, exortou a minha família, e o Senhor, dentre os textos que o Senhor me trouxe, um texto que me deu muito alento, que falou muito ao meu coração, foi esse texto de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. E eu queria que você, apesar de estarmos aí distantes, eu não estou vendo você, que você nesse momento você se concentrasse completamente naquilo que Deus vai nos falar essa noite. Eu tenho certeza de que Deus vai falar no seu coração, independente de onde você está, Deus quer falar contigo através desse texto, e existe algumas circunstâncias nesse texto que se comparam à nossa, que são parecidas com a nossa. Então eu queria que você meditasse na palavra de Deus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus então lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto estão caminhando? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram aqui nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Jesus tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus.
Nesse momento, Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: o seu coração não ardia enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a nós e apareceu a Pedro também. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, nós em sua presença estamos e nós te pedimos, Senhor, fala conosco através dessa palavra, fala ao nosso coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Veja que coisa impactante é perceber que os discípulos de Jesus, aqueles que eram seus seguidores, aqueles que haviam recebido ordens claras para que depois da crucificação não se ausentassem de Jerusalém, agora estavam caminhando a um lugar distante, 11 quilômetros de distância, uma boa caminhada, com um coração triste, porque eles haviam presenciado um dos maiores horrores, ou o maior horror que eles já ter testemunhado em suas vidas. Eles confiavam em Cristo, eles acreditavam em Cristo, eles tinham expectativas quanto a Cristo, e agora essas expectativas que eles tinham quanto a Cristo, no coração deles, na visão deles, estavam frustradas, porque eles estavam voltando para casa, e voltando para casa com o coração abatido. O coração abatido pelas coisas que haviam acontecido nos últimos 3 dias. Eu não sei há quanto tempo você está com o coração abatido pelas coisas que têm acontecido nas últimas semanas. Mas eu quero te dizer que se você está com o coração triste e abatido, você é bem parecido com esses discípulos. E eu quero te dizer algo mais. O Senhor também vai se apresentar a você essa noite. Amém. O Senhor também vai se revelar a você essa noite como se revelou a eles, mostrando a eles uma outra realidade que talvez você não esteja conseguindo enxergar, mostrando a eles aquilo que os olhos deles não conseguem ver e os seus olhos talvez não consigam ver nessa hora. A Bíblia fala que Jesus se apresenta a eles, mas eles estavam tão entristecidos, com a mente tão nebulosa por causa dessa tristeza, dessa angústia, que a Bíblia fala que eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. A gente sabe que Jesus provavelmente vai ressuscita com um corpo já transformado, alguma semelhança havia, mas não era idêntico ao que eles estavam acostumados a ver, e talvez por isso também eles não reconheceram Jesus, e a gente vê que a Bíblia nos afirma que os olhos deles estavam como que impedidos de ver o Mestre. Quantas vezes as circunstâncias da nossa vida, os nossos afazeres, a nossa agenda lotada, tudo aquilo que a gente coloca em nossa vida como prioridade, às vezes ofuscam aquilo que Jesus quer se revelar a nós, a maneira como Deus quer se revelar a nós. E eu quero dizer para você que é tempo de você abrir os seus olhos para enxergar a obra que Deus quer fazer em sua vida. É tempo de você perceber aquilo que Deus tem como propósito para você. Talvez, e eu não duvido nada disso, Deus esteja movendo o mundo todo em torno de uma necessidade, em torno de um vírus, para que você pudesse, nesse momento, ter um despertamento para aquilo que Deus quer para você. Então entenda e perceba Jesus em todas as circunstâncias. Nada foge do controle dele. Nada pega Jesus de surpresa, como alguém que de repente se surpreende com alguma coisa. Nosso Deus não é assim, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele sabe de todas as coisas. Você só precisa aprender a reconhecer Ele nas circunstâncias. Quantas famílias testemunharam para mim essa semana de que passaram um tempo de qualidade com os seus filhos e com a sua família, coisa que não acontecia há muito tempo por causa de tudo isso que a gente está vivendo. Quantos chefes de família falaram comigo essa semana que reuniram a família para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvores, coisa que não fazia há muito tempo, graças a tudo isso que a gente está vivendo. Então Deus, às vezes, mobiliza céu e terra para fazer você se aproximar mais dele. E é tempo de se aproximar de Deus. A palavra de Deus nos diz que eles estavam caminhando, estavam entristecidos,
que eles estavam abatidos por tudo que estava acontecendo, e aí Jesus chega para eles e pergunta: o que vocês estão debatendo? Por que é que vocês estão brigando aí? Por que vocês estão conversando tanto? Já parou para perceber o quanto a gente é capaz de perder o foco nas circunstâncias? Eles poderiam simplesmente estar lembrando das promessas de Cristo, de que morreria, mas ressuscitaria. Eles poderiam estar lembrando da ordem de Cristo, de ficar em Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Eles poderiam relembrar essas ordenanças, mas ao invés disso eles estavam debatendo. E quantas vezes a gente perde o nosso tempo, perde a disposição do nosso coração, perde tempo da nossa mente de pensamento para debater coisas fúteis. Eu vejo às vezes nesse momento de angústia para a nação, porque nós que somos servos de Cristo ficamos abatidos, mas não destruídos, assim diz a palavra. As pessoas estão debatendo sobre pormenores, sobre coisas pequenas, quando é hora de nos unirmos em oração, de nos unirmos em prol daqueles que estão mais necessitados. Eles estavam ali debatendo, e Jesus pergunta: por que vocês estão debatendo? E aí um deles, o Cleopas, que é o que a gente sabe o nome, diz para Jesus assim: só você não sabe por onde é que você andou, Jesus? Onde é que você estava quando... Jesus não, porque ele não sabia que era Jesus, né? Por onde é que você andou? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias e o que a gente viveu nesses últimos dias? E aí Jesus pergunta para eles como se não soubesse. E Jesus pergunta: fala aí, que coisas que aconteceram? O que aconteceu exatamente? E aí toda vez que Jesus faz uma pergunta na Bíblia, que a gente sabe que ele já sabia a resposta, eu me questiono de o porquê. Sabe quando Jesus chega para o cego e pergunta para o cego assim: o que você quer que eu faça? E aí Jesus chega para Cleopas e fala para Cleopas: Cleopas, o que aconteceu? Sabe o que Jesus faz? E a gente sabe que Jesus já sabe a resposta. E eu sempre me pergunto por que Jesus então faz a pergunta se ele já sabe a resposta. E eu tenho convicção de que Jesus faz esse tipo de pergunta porque ele quer ouvir de nós. Ele é soberano, ele controla todas as coisas, mas ele ainda gosta de ouvir o clamor da nossa voz. Ele ainda gosta de ouvir a nossa oração quando nós estamos com o coração contrito, e ele sabe por que nós estamos com o coração contrito, mas ele gosta de ver os joelhos dobrados e os lábios que clamam a ele, confiando de que ele agirá nas circunstâncias. E esse é o momento de que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, de que nós precisamos clamar a Cristo, de que nós precisamos honrar o nome do Senhor com a nossa fé, com a nossa convicção de que Ele está no controle. E aí Jesus pergunta para eles, e eles começam a resmungar, eles começam a reclamar que os líderes religiosos mataram Jesus, reclamar de que as pessoas... reclamar das suas expectativas frustradas. E isso é um momento muito interessante do texto, porque eles compartilham com aquele homem, que eles não sabem que é Jesus ainda, eles compartilham as suas frustrações. Eles começam a dizer: a gente achava que ele que ia libertar Israel, a gente achava de que ele resgataria o nosso povo, a gente tinha essa expectativa e agora essa expectativa foi frustrada. Você já teve expectativas erradas com relação a Deus? A gente vive em um mundo em que as pessoas fazem promessas em nome de Deus e promessas que não são verdadeiras. É muito comum a gente ver propagandas de igrejas, líderes religiosos, prometendo para você, de repente, uma cura que Deus pode fazer, e a gente falou isso no estudo de quarta-feira, uma cura que Deus pode fazer, mas nem sempre é a vontade de Deus que seja feita. A gente vê líderes religiosos prometendo prosperidade financeira, quando para muitos de nós o propósito é que a gente viva na dificuldade, sendo pobre, trabalhando para ter alguma coisa a vida toda. E aí a gente recebe em nossas igrejas pessoas que não querem mais saber de igreja e por muito custo chegam a nós, pessoas frustradas e se dizem frustradas com Deus, quando na verdade não estão frustradas com Deus, estão frustradas com o homem, com a religião, com esse tipo de líder religioso que promete coisa que Deus não prometeu. E aí Jesus, ele nunca em seu ministério falou que o propósito dele ali era resgatar Israel, era fazer com que Roma parasse de governar sobre Israel e Israel voltasse a ser um Estado independente. Jesus nunca prometeu isso para o povo de Israel, mas Jesus prometeu nos resgatar do pecado.
Jesus nos prometeu resgatar da condenação eterna que estava destinada a mim e que estava destinada a você por causa dos nossos pecados. E o que Ele prometeu, resgatar a mim e a você, Ele cumpriu e pagou um preço muito caro, morreu numa cruz por nós. Jesus tinha acabado de morrer, estava se revelando pelas primeiras vezes nesses textos de Lucas capítulo 24. Ele estava se revelando como Cristo ressurreto pelas primeiras vezes, primeiras aparições de Jesus aqui, e eles ainda estavam compartilhando as suas frustrações com relação às expectativas que ele tinha. Você quer ter uma expectativa fiel e verdadeira com relação a Jesus? A expectativa fiel e verdadeira que você pode ter é que Ele já é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, Ele é aquele que pode tirar você de uma circunstância onde você não sabe qual vai ser o seu fim, onde você não sabe qual vai ser a sua eternidade, e pode transportar você para um reino dele, onde nós temos a convicção, nós vamos morar no céu porque Jesus morreu por nós. Glória a Deus. Olha que transformação maravilhosa. Então eu quero compartilhar com você que depois dessa argumentação toda desses discípulos, que eles não tinham mais esperança, e o pior de tudo, eles já tinham ouvido falar das mulheres que estavam no túmulo, que foram lá no túmulo e tinham encontrado o túmulo vazio, mas ainda assim eles não estavam crendo na ressurreição de Jesus, ainda assim eles estavam tristes. Deus já se revelou a você, Ele morreu na cruz pelo seu pecado, Ele já ressuscitou porque Ele é Deus e tem poder sobre a morte, sobre o inferno e sobre todas as coisas. Mesmo assim, muitas vezes a gente fica entristecido, achando que Deus está morto, achando que Deus não está no controle, achando que Deus não está no trono, mas esse texto vai nos afirmar, Ele está vivo, Jesus está vivo, e esse Jesus que está vivo, Ele pode te salvar. É isso que Jesus explica para esses homens. Jesus, depois que eles param de resmungar, Jesus diz para eles assim, como vocês são tolos, como vocês estão com os olhos e o coração fechado, vocês não estão entendendo aquilo que os profetas já disseram. E aí Jesus começa a mostrar para eles, dentro da palavra de Deus que eles tinham naquela ocasião, que era o Velho Testamento. Jesus começa a mostrar para eles, olha, era necessário que o Messias viesse, era necessário que ele morresse. Jesus começa a explicar para eles aquilo que eu falei há alguns instantes, todos nós somos pecadores, e se nós não nos arrependermos de nossos pecados, e não abraçarmos Jesus em nossa vida, não reconhecermos Ele como nosso Salvador e como nosso Senhor, a gente está fadado a uma condenação eterna. E Jesus explica isso para eles. Era necessário que aquele que não tinha pecado nenhum morresse pelos nossos pecados. Eu não poderia morrer pelo seu pecado, porque eu já tenho os meus pecados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se eu tivesse que morrer pelo pecado de alguém, eu morreria pelos meus. Eu não tenho moral espiritual para morrer pelo pecado de ninguém, para que fosse necessário uma morte que realmente nos justificaria, nos limparia de nossos pecados. Era necessário que fosse a morte de um justo, de alguém que não tinha pecado. E só Jesus se enquadrava nesse perfil. Então Jesus, ele morre pelos nossos pecados. E aí Jesus começa a explicar, olha, era necessário que alguém morresse, alguém justo morresse, para que todos viessem a ter vida. Essa vida, meu amigo, está ao seu alcance. Alguém que não reconhece Jesus, alguém que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, é alguém como um herdeiro de uma grande herança, que se recusa a ir lá receber. É alguém que já recebeu o céu como herança, já recebeu a salvação como herança, já recebeu a presença de Deus em sua vida, a presença do Espírito Santo dentro dele como herança, mas por não crer, ele está dizendo, olha, essa herança aí eu recuso, eu vou continuar aqui na minha podridão e na minha pobreza espiritual. É alguém que recusa receber a Cristo. Então eu quero dizer para você que quando eles ouvem essa exclamação de Jesus, a gente vai perceber depois, quando eles ouvem essa exclamação de Jesus, eles estavam ouvindo e o coração deles estava aquecido. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Você já sentiu Deus falando com você de uma maneira, e talvez isso possa estar acontecendo agora, a ponto de você estar sentindo seu coração sendo aquecido, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus?
É isso que acontece com eles. Enquanto eles ouviam, o coração deles ia aquecendo. A palavra de Deus, as palavras de Jesus têm esse poder de aquecer o coração, levantar o coração abatido, transformar o coração. Estamos esse ano meditando em nossa igreja sobre o tema Jesus transforma. Não há circunstância que não possa ser transformada por Cristo. E a palavra de Deus nos diz que eles chegam aonde eles estavam indo, que era Emaús, e quando eles estão perto de se despedir, Jesus faz como quem vai embora, e eles falam, não, está tarde, fica conosco. E já caminhando para o final, eles sentam à mesa com Jesus. E no momento em que Jesus parte o pão, naquele momento em que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Para quem era Jesus, provavelmente eles já haviam visto essa cena algumas vezes. Jesus partindo o pão, Jesus partilhando uma comunhão, Jesus sendo reconhecido então por aquele momento em que ele está dividindo o alimento. Sabe, aos crentes, aqueles que dizem crer em Cristo, é mais certo a gente ser reconhecido como seguidores de Cristo quando a gente reparte do que quando a gente fala. Jesus estava falando e eles não reconhecem, e no partir do pão, eles começam a reconhecer a Jesus pelo gesto. Você, seguidor de Cristo, você tem sido reconhecido como um discípulo de Jesus pelos seus gestos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Isso tem feito com que as pessoas olhassem para você ou olhem para você e te reconheçam como um discípulo, um seguidor de Jesus. Através das nossas ações nós somos reconhecidos mais facilmente. E aí a palavra de Deus nos diz que quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece, o propósito já havia sido cumprido, eles não conseguem mais ver Jesus ali entre eles, porque Jesus já não está mais entre eles, e eles se levantam e na mesma hora eles voltam para onde? Para onde que eles voltam? Eles voltam para Jerusalém, o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Eles voltam para onde Jesus queria que eles estivessem. E a Bíblia fala que eles fazem isso imediatamente. É na mesma hora, eles não esperam amanhã, não esperam para uma outra oportunidade. Eu quero dizer que o encontro que você precisa ter com Jesus precisa ser agora. Você não pode mais adiar esse encontro. O dia de amanhã não pertence a você. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo hoje. Você precisa de fato ser um discípulo de Jesus hoje. Se você está brincando de ser crente, ou se você nunca quis ser isso, se você tem brincado de ir à igreja, eu acho que toda essa situação é um despertamento para você você se aproxime de Cristo hoje. Eles voltam imediatamente para Jerusalém. Eles vão imediatamente para onde Jesus havia dito que era para eles estar. E eu quero dizer que Jesus está dizendo para você que o lugar onde você precisa estar é o centro da vontade dele. O lugar que você precisa estar é o centro da vontade do Senhor. É diante dele, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo a santidade dele, reconhecendo que ele é seu Senhor e seu Salvador, que ele é o dono da sua vida. Esse é o lugar onde você precisa estar, aos pés do Senhor. Se você está em qualquer outro lugar nesse momento, é um chamado para você. Você precisa estar aos pés do Senhor. Você precisa crer em Cristo. Eu quero te convidar nessa hora a fazer uma oração entregando a sua vida a Cristo. Quero convidar você nessa hora a fazer uma oração, e nós que já fizemos isso, que já nos rendemos diante de Cristo, nós estamos em oração por você, para que você faça isso nessa hora, para que você não deixe para depois, para que você não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O momento é agora, a hora é agora. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Se você quer crer em Cristo, eu vou te pedir duas coisas. Eu vou pedir primeiro para que você faça essa oração junto comigo. E depois, somente aqueles que estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Depois, você vai comentar esse vídeo dizendo: eu creio. Você vai falar somente isso: eu creio. Porque se você fizer isso, os irmãos da nossa igreja, eles vão manter contato com você, vão orar com você, vão te acompanhar, vão te ajudar. Então você vai fazer isso, você vai orar comigo primeiro, e depois você vai escrever nos comentários: eu creio. Porque se você crê,
nós vamos continuar orando pela sua vida, nós vamos te ajudar nessa caminhada, nós vamos te orientar no que você precisa fazer, como você precisa ser, nós vamos ensinar a Bíblia para você, nós vamos colocar você em nossas redes sociais para que nesse período de quarentena você tenha a oportunidade de ouvir a palavra, de aprender um pouco mais da palavra nos estudos bíblicos. Nós vamos ajudar você, mas você precisa crer. Independente se você está vendo esse vídeo agora ao vivo, ou se de repente você está acompanhando esse vídeo depois, nas redes sociais, você pode comentar aí dizendo eu creio. E nós vamos entender que você ouviu a palavra de Deus e como esses discípulos, você seguiu, você caminhou, você quis crer. E a partir desse momento, eu posso te garantir, a salvação, ela já alcançou a sua vida. E cremos também que um dia vai alcançar a sua família. Feche os seus olhos. Se você crê, faça essa oração. Querido Deus, nessa hora, eu me prostro diante de Ti e reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E a partir de hoje, será também o meu Senhor. Toma a minha vida em Suas mãos. Toma a minha família em Suas mãos. Eu abro o meu coração e a minha vida para receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Faz o Teu Espírito Santo morar agora dentro de mim, porque a minha oração é sincera. Eu entendi a Sua palavra e entendi que é tempo de me render aos Seus pés. Eu te faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar então você agora a comentar aí e dizer eu creio. E se você fizer isso, nós vamos te ajudar. Se você está vendo esse vídeo depois, na segunda, na terça, ou qualquer outro dia, você também pode fazer isso. Nós vamos acompanhar esse vídeo. E se Deus falou ao seu coração, e você quer compartilhar aí que você crê, nós vamos te ajudar nesse propósito de caminhar com Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Vamos encerrar então esse momento de culto, de celebração, louvando ao nosso Deus? Louve ao Senhor na sua casa, alegria do seu coração, exalte a Cristo. Logo depois do louvor, vamos impetrar a bênção. Por tudo que fez feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada vida, com cada coração, em cada família, em cada lar, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, uma boa semana de salvação a todos os irmãos. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.